Shalom, queridos. Deus nos envia uma palavra. Não durma no lugar da oração. Não durma quando Jesus te convida a orar. Não durma. Simplesmente não durma quando você precisa orar. Não deixe Jesus chegar e te encontrar dormindo quando você precisava orar. A Bíblia nos fala lá em Mateus, no capítulo 26, versículo 36 a 46, nos fala Jesus no Getsemane. Um dia Jesus subiu ao Getsemane com Pedro, Tiago e João, Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Jesus foi àquele lugar porque a sua alma estava angustiada. Ele seria entregue logo a seguir na mão dos malfeitores. E Jesus escolheu estes discípulos para estarem com ele em oração. No entanto, os discípulos dormiram no lugar da oração. Enquanto Jesus orava, eles ficavam adormecidos. Queridos, existem momentos em que a nossa oração ela precisará ser redobrada. Orar, nós temos que orar em todo tempo, como nos diz em 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar, devemos orar em todo tempo. Mas existem momentos que esta oração, ela precisa ser contínua, ela precisa ser redobrada. Nós precisamos estar em vigilância. Por quê? Porque existem momentos que algo ruim se aproxima, que uma tempestade está prestes a nos alcançar. E Deus nos faz sentir isso. Quantas vezes nós temos um sonho durante a noite e quando acordamos de manhã, nós ficamos pensativos, refletindo sobre aquilo que nós sonhamos e que ainda nem sabemos o que significa, mas nós sentimos que algo ruim nos parece estar prestes a acontecer. Nesses momentos, a nossa oração ela precisa ser redobrada. Porque o Senhor, Ele quer sustentar o nosso espírito. E quando nós oramos, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. E ainda que nós tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, o Espírito Santo, Ele nos fortalece para esse momento. Jesus, ele precisava passar pela cruz. Era uma ordenança divina. Mas é como o próprio Jesus falou nessa mensagem. Ele disse assim: orai e vigiai, porque o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. O nosso espírito, ele pode estar pronto, mas nós ainda temos um corpo físico cheio de emoções. Nós precisamos do consolo do Espírito Santo, da consolação divina em alguns momentos que nós temos que enfrentar e não tem como fugir. Então, que nestes momentos, quando o Senhor te despertar a oração, seja de madrugada, seja em qualquer horário, ore. Porque quando o Espírito te convida a orar, é porque o Espírito quer te preparar para algo. Ele quer te fortalecer. Ele quer fortalecer a tua casa, a tua família para algo. Então, ore. Quando Jesus te convida a orar, ore. Esteja em intercessão, em oração. Levante, feche a porta do seu quarto e clame a Deus em oração. Busque a face de Deus em oração para que Ele te dê livramento. Sim, porque às vezes o Senhor nos livra de algo que vai acontecer. E muitas vezes o Senhor não nos livra.
livra, Ele permite que passamos, mas Ele está conosco lá no dia da angústia, no dia do sofrimento, e Ele nos dá força, Ele nos fortalece, Ele prepara a nossa alma e o nosso espírito. Essa é a palavra que o Senhor te envia. Jesus estava em agonia no Getsemane, e tudo que Ele queria era que aqueles 3 discípulos que estavam com Ele permanecessem com Ele em oração, em intercessão. Mas os discípulos dormiram naquele momento. Isso serve de experiência para nós, que somos seres humanos, que somos limitados, que temos fraquezas, que muitas vezes o Senhor nos desperta para a oração, mas tudo que a gente quer, que o nosso corpo físico deseja, é dormir e repousar e descansar, porque estamos cansados, estamos estressados, e assim nós não percebemos que o Espírito Santo está nos despertando para que o Senhor nos fortaleça para algo. E Jesus estava ali e ele orou e repetia as palavras: Pai, se for possível, passe de mim este cálice. É como se Jesus estivesse dizendo: me dê livramento disso que eu tenho que passar, mas que seja feito a tua vontade. Se eu tiver que enfrentar, se eu realmente tenho que passar, amém, que seja feita a tua vontade. Jesus, ele nos ensinou a orar, e nós devemos orar como Jesus orou: Pai, se for possível, passe de nós este cálice. Se for possível, nos dê livramento de coisas ruins prestes a acontecer, mas que tudo seja conforme a tua vontade, meu Pai. Que seja feita a tua vontade, que o Senhor nos fortaleça, nos dê graça e nos guarde no dia da angústia. Porque tudo que nós mais queremos é a nossa salvação, independente do que tenhamos que passar ou enfrentar aqui na terra. Um dia nós estaremos para sempre com Deus, em um lugar onde a palavra de Deus nos afirma que não haverá mais dores, não haverá morte, não haverá sofrimento. Esse é o lugar dos nossos sonhos, é o lugar que nós esperamos com expectativa na nossa alma, e um dia chegaremos diante de Deus. Enquanto isso, vamos permanecer em oração, vamos orar e buscar a face de Deus, porque Ele vai nos dar graça, Ele vai nos fortalecer no dia da angústia. Amém, queridos? Que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que Ele seja contigo, que Ele te fortaleça, que Ele te dê livramento a você e a sua família, em nome de Jesus. Que o Senhor te dê graça, que o Senhor possa redobrar as tuas forças em nome de Jesus, fortalecer o teu espírito, acrescentar a tua fé em nome de Jesus. Que a bênção e a paz do Deus Todo-Poderoso seja sobre a tua vida e sobre a tua família, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.